Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida. Sustenta e consola nas provas. O Espiritismo abre à arte um novo campo. Imenso e ainda inexplorado. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Pod Arte no Espiritismo, o podcast que divulga o belo criando o bem. Eu sou Raíssa Silva, sua apresentadora, e aqui mergulharemos no universo da arte espírita, explorando como a criatividade pode ser uma porta entre o mundo material e o espiritual. Receberemos artistas, escritores, músicos, dançarinos, pintores, produtores de conteúdo e cinema que trazem em suas obras reflexões sobre esse imenso mundo espiritual. E para a gente começar, vou chamar a querida madrinha do nosso programa, Eliana Araújo. Seja muito bem-vinda, Eliana. Eu que agradeço, Raíssa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Luiz, pela oportunidade também. A Eliana vai fazer nossa prece inicial, já cumprimentando aqui a Patrícia, que virou membro do canal, a Rita de Cássia, Souza e Aline, nossa amiga Maria do NEP, sejam muito bem-vindas. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Pode ficar à vontade, Eliana. Bom, hoje, nesse dia especial, eu trouxe uma prece de uma amiga querida chamada Maria Dolores. Essa prece é um poema de amor. Está no livro Coração e Vida, intitulada Alma de Artista. Deus te abençoe, alma querida e bela. Na arte a que te dás por luz, constantemente acesa, para exaltar cultura e sentimento, aprimorando a natureza. Deus te engrandeça no ideal sublime de usar gesto e palavra, rima e cor, ritmo e som, beleza e movimento, promovendo na terra a construção do amor. Deus te guie nas horas ensombradas, quando tudo pareça luta e prova, fazendo-te sentir que o sofrimento é uma força do céu que nos guarda e renova. Quando a tristeza venha anuviar-te os dias, pensa que Deus criou em toda parte, a fim de iluminar os processos da vida, as interpretações e as maravilhas da arte. Ninhos e fontes cantam melodias, em que possas medi-las ou entendê-las. Muita decoração dos montes e dos vales, brilham joias no chão, no céu bailam estrelas. O firmamento é um palco em dimensões enormes, onde o arco-íris é uma prece em cores. E marginalizando a estrada em que transitas, o vento rege a dança mística das flores. Alma querida, nunca desfaleças. Por maior tua dor, alteia-te e mantém a vocação de amar e de servir, na divina extensão da seara do bem. Nas mais altas visões em que caminhas, que o teu sonho se eleve e amplamente ressoe,
alma de artista, gênio, luz, trabalho. Deus te inspire e abençoe. Maria Dolores. Assim seja, que maravilha, gratidão, Eli. Eu que agradeço. Tchau, gente. Bom programa para todos. Tchau, tchau, gratidão. E hoje, minha gente, nós temos a alegria, a satisfação de receber o poeta, professor Gladstone Lage. Seja muito bem-vindo, Gladstone. Olá, Raíssa, tudo bem? Boa noite a todos, aos companheiros e companheiras, amigas e amigos que nos confiam esta hora de conversa, né? Agradeço. Obrigada, Gladstone, por ter aceitado o nosso convite. O Gladstone, gente, ele é pedagogo, é esperantista, poeta, cujos versos foram imortalizados pela interpretação musical da dupla Tim e Vanessa, que nós tanto amamos também. E antes da gente começar a nossa conversa, Gladstone, gostaria de pedir a você que nos brindasse com uma poesia para a gente iniciar. Ok. E eu prefiro render, né, a homenagem a um espírito muito inspirado e para o qual talvez nós não nos atenhamos tanto. Eu preferi recorrer a ele. Porque nós temos, Raíssa, mais assim, presença no Novo Testamento, né? E se nós formos justos com os espíritos que antecederam a Jesus, nós vamos encontrar a figura de um poeta, de um arpista, de um pastor, Davi, o rei Davi, né? E é impressionante a clareza que ele teve acerca da onipresença de Deus, né? O que é Deus? Princípio, é causa primária de todas as coisas e tal. Mas eu queria então render esse preito a Davi. Vamos lá. Que lindo, maravilha. Nós temos conhecimento daquele salmo, né, que é consagrado: o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Bem, Jesus fala que ele é o bom pastor. Ele já teve essa visão: nada me faltará. Então, a onipotência de Deus, ou nada me pode faltar. Deitar-me fazem verdes pastos. Isso é poesia. No deserto, as imagens que Davi utiliza, olha que lindo. Deitar-me fazem verdes pastos. Deserto, digo, por causa das regiões desérticas, né? E depois a questão e própria tradição de Moisés. Guia-me mansamente por águas tranquilas. De novo, ideia de como que a realidade espiritual que nos aguarda é confortável. Refrigera a minha alma. Refrigério, água, verdes pastos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Judas certamente se lembrou desse versículo. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, né, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo em todo lugar. Prepara perante mim uma ceia, fartura. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias. Todos os dias. Deus, Pai, misericórdia e e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós não ficamos muito tempo no plano espiritual? E só mais um detalhe, Raíssa, de repertório, ainda sendo justo com Davi, menos conhecido. Poetizaram isso numa música, tá? Eu sei a letra da época do Grupo Jovem. Me conheces quando eu estou sentado, a inércia, e me conheces quando estou de pé, a atividade. Vês claramente quando eu estou andando. Quando repouso no plano espiritual, tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. As costas o passado e a frente o futuro. Para ficar longe de teu espírito, que farei? Para onde irei? Não sei. Aonde precisas agora? Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha ou nos confins do mar? Se subo aos céus ou se eu me prostro no abismo, eu te encontro lá. Então, o poeta é Davi. Maravilha, gratidão, Gladstone. Vamos dando boa noite ao pessoal que está chegando. Maria, boa noite. Nosso amigo querido Ricardo Melo. Jesus abençoe, Ricardo. Eliana segue com a gente.
E vamos iniciar então o nosso primeiro bloco, Gladstone, que se chama Papo Afinado, onde a gente tem uma conversa leve mesmo, descontraída, para conhecer um pouco da sua trajetória, os bastidores da sua criatividade e o papel da arte na sua vida. E aí eu recortei uns trechinhos aqui de suas poesias. Chamas me chamas, majestou-se, majestou-se, pelo Cristo, São Francisco, são dois Chicos. Alma, animal animou, vida, viveu, acasalou, amor, teceu. Gladstone, de que mundo você veio, Gladstone? Você brinca de escrever. Tem um misto de aspectos aí a considerar, Raiz. Primeiro é do ponto de vista da hipótese de sermos meros escreventes, né? Eu lembro muito a questão de João Batista, quando ele depara com Jesus, seremos coloquiais, tá? É impressionante a súmula, a síntese de João Batista, quando diz assim: eu devo diminuir para que ele cresça. Eu me coloco em situação de entrega. É uma situação assim e crer que haverá uma fonte. Para a nossa conversa hoje, eu coloquei um roteiro, no sentido de ficar numa organização um pouco assim, cronológica, aspectos e tal. Mas, muito literalmente, assim, eu não escrevo, não faço tanto rebuscamento. Na questão das letras, então, eu confio um pouco. E, às vezes, um motivo, que a arte é assim, né? Você tem uma imagem, uma paisagem, um nome, uma lembrança, uma letra, uma flor. O motivo artístico é assim, né? Então, Chamas Me Chamas, por exemplo, desde o início eu gostei. Porque a gente, claro, como professor de português, você sabe, primeiro a gente já pensa assim, substantivo e verbo. Isso é interessante para trabalhar com muitos anos. Mas a figura de Chamas, para mim, era o que me remeteu muito à figura de João Evangelista, o filho do trovão. Então, semelhantemente, eu não costuro, mas eu acho que aquela trama da letra é meio assim. Vem um motivo, aí nós vamos desenvolvendo, e aí é importante confiar. Porque quando sai no resultado lá da tessitura, né, o tecido e tal, a gente se surpreende. E eu, com toda sinceridade, é o que eu lhe falo isso também. Várias das letras eu não as tenho decoradas. Então, mesmo quando eu remeto de novo às letras e alguma questão, eu ainda me surpreendo com aspectos internos dela, e aí a certeza de que vem do mundo das ideias. Eu me entrego e brinco, eu me permito brincar com elas no sentido de que esse jogo seja atraente, seja atrativo. É isso, tá? Maravilha, que lindo, Gladstone. E como que você se descobriu poeta? Quando você começou a escrever? Algumas pessoas já viajam o berço espírita. No meu caso, eu venho com várias advertências para o espírito, tá? Eu considero sempre a hipótese de que eu tenha sido padre em período medieval, porque, encontrando o Evangelho, eu era mais meio assim, talvez triste fosse a palavra, uma questão mais assim, recluso, né? E encontrei ali a razão de viver. Então, e eu tinha a impressão de haver lido textos de algumas questões me serem familiares, ok. Mas a poesia, desde o período que eu chamava de escola primária, na época, né? Eu gostava de brincar com as palavras, de escrever alguma coisa. Só que a minha tendência era a tendência ultra-romântica, a dramática, né? Razão de viver, sem você eu não vivo, e a flor, e ficava vermelho, ficava com vergonha, sem interesse, sem nada, mas entregava às vezes a poesia. Eu gostava da poesia pela poesia, mas as minhas poesias tinham um motivo assim muito, não chegava a ser trágico não, sabe? Mas meio melancólico. Uhum. A minha uma vez falou assim, feliz, eu já estava feliz por algo. Não era, você viu isso para mim, triste, mas que traz felicidade. Então, eu tinha um instrumento, mas eu não tinha luz no instrumento. Então, assim, aí por que eu falo que são avisos, né? Com 27 para 28 anos, agora com 63, né? Eu fui acometido por uma tuberculose pulmonar. Eu acho que foi uma moratória. Uhum. Por alguns fatores que eu não vou detalhar, mas eu acho que foi uma moratória concedida, igual aconteceu no livro, não me lembro qual, em que o doutor Eduardo Lustosa fez uma operação espiritual e concedeu moratória ao espírito.
Eu tive a impressão naquela tuberculose pulmonar na época que foi uma revisitação daqueles poetas, né, que morriam de poesia, de paixão. Então eu tinha que fazer essa redenção também da letra, da palavra e do otimismo. Era isso, tá? Nossa, muito interessante. Mas você nasceu num lar espírita ou você se tornou espírita depois? Tornei espírita depois e nem tinha noção do que fosse espiritismo. Eu achei que seria franciscano. Então, com o evangelho eu me empolguei, fiz curso vocacional. Aí começa aquelas apatralhadas, né? Por quê? Eu me torno espírita, eu não queria largar o grupo jovem. Aí, na crisma de um amigo meu, que eu fui padrinho de crisma dele, eu dei para ele um livro dos médiuns, que ele é físico, muito científico. Aí eu falei, já não está dando certo não, porque esse não foi um presente muito bem encaixado, não. Repercutiu. Mas a questão espírita, eu sou irmão do Alterson. Em Belo Horizonte, algumas pessoas talvez o conheçam, PH e tal. E o Alterson foi se tornando espírita. Eu, no grupo jovem, ele espírita. Aí minha mãe começou um trabalho assistencial não doutrinário, que se tornou uma rede de albergue em Belo Horizonte. Hoje mesmo eu celebrava isso, que tem umas 8 unidades fundadas pelo trabalho de assistência dela, que teve muito sacrifício, muito iluminado, e na época não tinha nenhum sentido. Uma pessoa que foi voluntária no trabalho que ia fazer com a população de rua sugeriu, por que vocês não fundam um grupo? O Alterson já foi um grupo espírita. E eu estava naquela discussão, qual? Catolicismo e espiritismo. Aí eu já estava... Só que um dia o Alterson esqueceu o livro dos espíritos em cima da mesa. Eu trabalhava de madrugada com digitação. Aí eu, como espírito superior, Raíssa, eu fui pegar o livro para descobrir que falhas que tinha no livro para eu ganhar a discussão com o Alterson. O espírito superior é assim, né? Muito bom, mal sabia, né, Gladstone? Mas o que aconteceu? Eu viciei no livro. Por isso que tem resposta para tudo. Aí Muito bom. Aí eu chegava procurando o livro, né? Chegava, às vezes tinha banco de horas, saía 3 horas. Aí um dia não deixou o livro em cima da mesa e a vergonha de procurar e descobri que eu estava lendo o livro espírita. Eu custei falar para ele, mas você se tornou espírita? Eu custei, né? Sim. Aí nós formamos o grupo espírita com a minha mãe, né? O Alterson já frequentava. E em 1987 fundamos o Grupo Espírito Consolador e continuamos. E aí muito bom. Um chamado mesmo, né? Muito bom. Vanir Kátia dando boa noite aqui. Sobre emoção com esse sensível poeta e ser humano. Forte abraço. Vanir, esse amigo aí, às vezes eu tenho alguma mensagem dele inspiradíssimo, né? Eu fico muito feliz com essa energia. São os melhores momentos nossos na Terra, né? São algumas energias amigas muito especiais. A gente se sente espírito. O Vanir me ajuda nisso. Que bênção, que lindo. E aí, Gladstone, a partir desse momento, você começou a se envolver com a doutrina espírita. E quando que você começou a escrever poemas com a temática espírita? E depois, quando que esses poemas passaram a virar música? Tudo... Meu nome é Legião porque somos muitos. Isso vale para uma situação complicada e vale para situações boas. Não houve uma premeditação. Eu conheci o Tim foi ao nosso grupo, e aí ele ajudou num serviço. Minha mãe deu umas tarefas para ele lá na tarefa, uma luz, umas lâmpadas, umas coisas assim. E o Tim tocou violão. Aí, falei, que isso, né? Aí um dia a Vanessa estava lá, os dois começaram a cantar. Não se pode esconder uma cidade situada no alto dos montes. Tim e Vanessa começaram a cantar. Eu vi que era eles, assim, que eram gente que eu encostei neles, né? Eles começaram a cantar assim, eu falei, que isso? Né? Mas não teve ideia. Primeiro, vamos fazer uma letra, música, nada disso. Aí uma pessoa que era do nosso grupo na época comentou que na Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira, eles queriam uma música tema para um encontro. Eu não entendi muito por que não. A música C. Que idade vocês tinham quando vocês se conheceram? Olha, a pergunta é interessante, mas essa aí, 87, deve ter sido em 1990, por aí. Eu estou fazendo uma estimativa, tá? Nesta vida mesmo, tá, Raíssa? 1990 existiu, tá? Tem que falar isso para você, tá bem? Não é só linha de tempo, não. Essa letra C, eu escrevi muito despretensiosamente, mas eu descobri que eu tinha um condão, né? De transformar uma letra. Depois tomei até cuidado. É linda essa música, é linda. Para não esquecer nada, quando eu entreguei a letra Éden para ele, que eu não decoro de jeito nenhum, eu pensei em entregar o livro para ele, né? Conta a história da Bíblia.
Isso é impossível de musicalizar isso. Aí ele musicalizou, eu falei, eu tenho que tomar cuidado com esse cara. Porque quando você entrega... Então, a música C foi entregue para essa finalidade. Aí ele fez a música, eu achei a música muito gostosa, um andamento muito simpático, muito alegre, né? Maravilhosa, C é maravilhosa. Aí, quando chegou no União Espírita Mineira, eles escolheram a música, mas eu não entendi esse negócio de música tema, eu nem apareci lá, não. Eu tinha, nenhum de nós estava lá. Aí essa amiga minha estava frequentando a música, Glá, eles chamaram vocês lá na hora, porque anunciaram que a música foi escolhida, e aí, para não ficar chato, eu peguei e representei o grupo, eu falei, parabéns. Aí eles pediram outra música tema, outra música, aí a gente foi fazendo como enredo. E aí a gente passou a contribuir com mais intencionalidade, mas eu já tinha medo do tema, Raíssa. Porque quando eles colocaram, por exemplo, a questão da sexualidade como tema, eu pensava assim, a concepção astral vê assim, o sexo no universo. A questão da criação. Fantástico, fantástico. Aí, quando colocaram Senhor das Estrelas, eu falei, agora lascou. É sobre isso, tudo. E aí veio o motivo. Com todo sincero, eu não sou disso, eu lembro de poucos sonhos. Eu tive uma impressão, tipo uma Via Láctea, como se passasse um vulto assim, meio de estrelas. Só isso, mais nada. Mas isso depois decodifica. E aí eu pensei assim, mas pera, Jesus... Até o título veio assim, os títulos meus, muitas vezes eu penso títulos pequenos. Mas o Senhor das Estrelas foi por causa desse motivo. Então, quando colocaram Maria, ave, a Igreja Católica, muito justamente, já fez a leitura da essência de Maria. É muito legítimo. E ela saiu meio católica na melodia. Eu achei ótimo, porque legitimou. O Espiritismo é a combinação de tudo que participa nas outras doutrinas. Então, assim, tá? Nossa, maravilha, Gladstone. Aqui o Marcelo comenta, boa noite, amigos. Gladstone, grande professor. Nossa. Raquel dando boa noite aí. O Marcelo, sabe o que eu estou lembrando? Você, Raíssa, Marcelo, Vani, o que eu já estou achando? Lembra quando João Batista fala que eu não seria digno de desatar sandálias? Jesus fala, não, mas é fácil como deve fazer. Eu que tinha que ouvir vocês. Eu estou na condição falante, porque aqui, às vezes, o primeiro é o último, tá? Pronto. Nada. Aqui o Luiz falando, estou aqui adorando. O tio Ito bem que me falou que iríamos rir muito. O Ito é outra vez, tá vendo? Viu minha propaganda como é? Agora, eu garanto que é a primeira vez. Quem assiste ao estudo não volta, não. Pois é, eu coloquei a divulgação no WhatsApp de um grupo de artistas espíritas, e aí o tio Ito colocou, preparem-se para rir muito. Meu Deus. É, porque eu tenho noção da minha pequenez, e aí a gente transparece. Marcelo tendo letras maravilhosas, melodias lindas. E falando em melodia linda e letra maravilhosa, eu trouxe uma música aqui que eu amo muito. E vamos cantar um pouquinho, então. Tem uma, Raíssa, tem uma tradição, sabe que ela fala assim que quando o Irapuru cantava, a floresta fazia silêncio, né? Não é isso? Ficava em silêncio para ouvir o Irapuru? Pois é, então você fica sendo a cotovia nessa hora, tá? Ô, Gladson, eu não sabia se você cantava ou não. Você canta ou não? Não, o que eles chamam de cantar, na verdade, você pode associar com grunhido, crocitar, tá? É isso. Poucos ouvintes. O próximo programa para você cantar, então. Não, o grupo jovem. Eu falo para o pessoal e é verdade, o Tim sabe disso. Eu sou adepto do grupo jovem. Dó maior lá, menor, ré menor e sol em sétima. Só que se eu parar no meio e conversar comigo, eu não sei em qual dos acordes que eu parei. Só para você ter ideia do meu sentido musical. Agora eu vou ouvir. Vamos lá, vamos cantar então.
Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenário do amanhecer. Bem-vinda aurora, a terra sofreu noites compulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestoso, no parto regenerativo Deus na remissão. Bem-vinda aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que boletam o amor da promissão. Bem-vinda alvorada, até fazendo belo entrefolhando a aliança, meu Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda. Bem-vinda alvorada, até fazendo belo entrefolhando a aliança, meu Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda. Bem-vinda aurora, bem-vinda. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda. Aurora, essa música maravilhosa. Nos conta como que veio essa música, Gladson. Novamente, tem peculiaridade, né? Aí havia uma proposta de que fosse música tema de uma Comeb, né? E essa música Aurora, então, eu levei para letra para o Tim, ele musicalizou, e aí houve duas particularidades, né? Uma que eu tinha, foi interessante, que essa música ficou em segundo lugar. O Cássio interpretou uma música muito legal também, então houve uma representação, duas músicas legais, e ela se afirmou muito enquanto o pessoal gostou muito de cantá-la, conforme o time fala. Mas uma das peculiaridades é que essa introdução que você declamou, né,
eu a fiz de improviso e achei que, sabe quando você acha que uma cor não combina com a outra? Eu pensei, isso aqui ficou meio desconjuntado e tal. Eu ia descartar esse papel. E eu entreguei para o Tim, despretensiosamente, mas o Tim consagrou. E aí é que a gente não tem hora de ver, porque nós percebemos que é sempre atual e que tem a ver com os momentos, as turbulências do nosso planeta, pelas perfeições temporárias nossas. Então, quase que essa peça se perde. Aí, a Aurora, eu fico muito feliz. E duas curiosidades outras, tá? Isso que aconteceu com a introdução, uma vez nós tínhamos uma adaptação espírita de O Mágico de Oz, que fizeram uma representação. Ficou muito legalzinho, sabe? O karma, por que o homem gelata, por que o leão era medroso, e tudo assim ficou muito bem. É claro que eu perdi o script, então eu falo que foi uma apresentação, ficou muito gostosa a peça, ficou muito legalzinho. Quem disse que eu encontrei o papel de novo? Nunca mais, eu só estou contando, porque quase que aconteceu isso com a introdução de Aurora. Deus o livre. E a outra questão é, ouvindo você cantar com essa alegria, né, com essa iluminação de alegria, a letra, imerecidamente, às vezes a gente tem uma... Na hipótese mediúnica, sempre que tem uma live, aí eu tomo muito cuidado, muito respeito com quem tenha crenças diferentes. Às vezes um católico está escutando, dentro da hipótese espírita, numa reunião espírita, nossa reunião é muito anônima. Uma vez por hipótese, essa minha mãe especialíssima teria se comunicado, e eu sei pelo tipo de conversa que ela teve com cada um. Ela teve uma conversa, com o Tim, ela falou assim, nossa, tia, eu fico muito feliz, todo lugar espiritual que eu vou, no trabalho do bem, tem música. Minha mãe dizia, era muito jeito de ela falar mesmo, sabe? Tanto é que ela foi elogiando o pessoal, chegou na minha vez, ela falou comigo assim, o Gladson, eu fico feliz que ele está muito bem acompanhado. Eu pensei, ou seja, protegido, resguardado, ela não falou de virtude, era ela. Mas aí é o seguinte, uma vez eu fui a uma cidade, era uma palestra, os irmãos lá em Cláudio, né? E estava tocando música de Tim e Vanessa. E me deu um prazer que eu pensei assim, puxa, às vezes no plano espiritual, por umbral que seja, mas se a música tocar, eu não me arrependo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu não me arrependo. Mas eu achei legal que eu faria o estudo lá, né? A pessoa falou comigo assim, você está entretido aí? Essas músicas são lá de Belo Horizonte. Eu falei, mesmo, é? Eu falei assim, você conhece? Estava tocando Pedro, né? Você conhece a música? Conheço, mais ou menos. Aí eu apresentei a palestra, vim, não comentei nada, achei ótimo. Porque não é nossa, né? Muito é para bom. nós. Meu fone tá dando problema aqui. Eu não sei se vai dar época para o pessoal em casa. Deixa eu só tentar conectar aqui de novo. É porque o karma do pessoal é mais leve, Raíssa. Às vezes a espiritualidade acha por bem aliviar os ouvintes, entendeu? Não tá funcionando o meu fone. Deixa sem fone mesmo. Vamos no improviso. Quem sabe faz ao vivo. Espero que não esteja no eco para o pessoal em casa. A Raquel comenta aqui. Ficou perfeita essa introdução de Aurora. Oi, Maria, mais uma para a nossa lista de músicas. Muito bom. E Gladstone, você escreve as poesias que, além dessa beleza artística, né, impecável que você traz, também tem um conteúdo muito complexo, como você falou, um conteúdo de alguém que estudou bastante, né, que leu muito, tanto o Velho Testamento, Novo Testamento. E aí eu queria perguntar para você, qual é a importância do estudo do Evangelho para a arte espírita cristã? Vou responder duas que você perguntou e foi que a gente chama de subliminar também. A questão subliminar é do ponto de vista do conteúdo. Eu tenho uma preocupação, às vezes o pessoal fala, mas você não está escrevendo mais, estudos eu tenho apresentado. Mas eu tenho a impressão, Raíssa, de que nós já temos muito material escrito, nós precisamos de leitores. E nós temos questões essenciais postas à Boa Nova. Gandhi chega a dizer assim, poder-se-iam perder todos os livros do mundo, se não se perdesse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Então eu tinha uma preocupação com as letras, não como uma obsessão, assim, uma obstinação, mas uma preocupação de que a letra fosse instrutiva, de que as pessoas ouvissem as letras e que buscassem significâncias delas, alguma coisa marcasse mais. Eu tinha essa preocupação, sabe? Porque, mesmo que sejam poucas, mas que elas ensinem, deem alguma instrução, mas com a melodia o Tim coloca
o mantra, né, o sentido, e que sejam muito corretas em termos essenciais e que contribuam com o conteúdo. Então, uma questão é essa, tá? Por isso que eu esqueci a segunda. Qual que é a segunda? Tranquilo. Aqui não está funcionando realmente meu fone, mas vamos sem fone mesmo. Não se preocupe. A segunda pergunta é: qual a importância do estudo do Evangelho para a arte espírita cristã? Nossa, tá vendo? Por que eu esqueci, né? Porque quem tiver ouvido de ouvir, ouve. Eu não tenho, então por isso tem que repetir. Tem que falar mais alto, né? Aí, até por uma questão, olha, quando eu falei que precisamos mais de leitores do que de escritores, nós temos a presunção, até em função da tecnologia, que nós lemos muito. O que não significa necessariamente que nós lemos bem. Nós temos a presunção, e voltamos em Gandhi, ele dizia assim: eu admiro o Cristo, mas eu não admiro os cristãos, porque ele foi uma comunidade cristã, e disse assim: porque os cristãos não fazem o que Cristo manda. Ele teve um entendimento muito profundo da diferença do Cristo. Então, para nós continua sendo Boa Nova, não é um ponto pacífico, não é uma situação de conflito. Jesus veio trazer não a paz, mas a espada. Então, o bom combate, nós devemos continuar permanentemente com ele. O fato de as artes em geral, a música especificamente, a literatura, reforçarem isto, né? Reiterarem, é para que nós nunca percamos, o sal não se perca o seu sabor, senão com o que se haverá de salgar? Então, quando Jesus diz assim, ó, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, o que vocês fazem de especial? Né? Então, é a questão até quando nós cantamos, ouvimos, lemos e conversamos, nós estamos realimentando isto. Uma figura que acontece, que às vezes eu gosto de citar no estudo, que é muito curioso, né? Pensou, Herodes quer perseguir o menino Jesus. Aí um anjo em sonho, um espírito se manifesta a José e fala assim, José, levanta, toma a mãe e o menino e foge para o Egito. Raíssa, não tem muito sentido, porque olha só, a gente pensa, pragmaticamente a gente pensa, ele não ia matar Jesus, Jesus tinha uma missão, não era a hora dele. Mas o que isso ensina para nós? O menino era pequeno. A nossa fé às vezes é pequena e o Egito é sagrado. Então às vezes nós precisamos humildemente não ter a prepotência de que nós estamos prontos, nos refugiarmos no Egito, alimentarmos e voltarmos até o que Jesus cresça em nós. Né? Até chegar em 1 João Batista, eu devo diminuir para que ele cresça. E depois é Paulo, já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. Então nós vamos desenvolvendo. A música tem esse poder, né? De fixar, de lembrar, de evocar, de emergir, né? Às vezes das dores nossas emerge, e às vezes a semente cai melhor no terreno sofrido, por isso que a gente precisa da irmã dor, né? E a música é esse alento, né? Que maravilha, Gladson, que lindo! O Marcelo está comentando aqui, Gladson e suas histórias. O irmão Marcelo, meu amigo. Maria dizendo sim, Raquel, lindíssima a música Aurora. Muito bem. Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é o Desbravando o Espiritismo na Arte, em que eu trago alguns trechinhos aqui de livros espíritas que falam sobre arte e espiritualidade para a gente comentar. E eu trouxe 2 textos aqui do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. O primeiro fala assim: a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza, se referindo ao atributo divino. Dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. E aí, Gladson, comenta pra gente esse trecho. Algumas instruções, Raíssa. A primeira delas, do ponto de vista de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele estava num palácio, o pai tentava persuadi-lo de que tudo era conforto, tudo era brilho, tudo era bom, tudo era beleza. Mas o menino fica com uma inquietude da sua missão e ele insiste tanto em passear
o cocheiro fora do palácio, aí o pai resolveu ladrilhar as ruas, deu roupas novas para o populacho, para o povo lá e tal, né? Mas não adiantou. O Siddhartha deparou com 3 situações. Primeiro, deparou com uma pessoa que estava muito alquebrada. Ele falou assim: o que ele tem? Ele falou: você está doente. Aí ele pergunta para o cocheiro: mais pessoas adoecem? Adoece cedo ou tarde, mais ou menos. Umas passam, outras não, tá. Mais adiante, ele encontrou um senhor também muito alquebrado, um ancião. Aí ele perguntou: ele está doente? Ele falou: não. Ele viveu muito tempo, tem muito tempo, porque bem antes de Siddhartha chegar, ele já tinha chegado. Não é doença, é velhice. Aí tá. Chega mais na frente, já vem um cortejo. Aí o Buda falou: o que tem naquela caixa? Ele falou assim: um corpo. Respirou. Aí ele perguntou: ele está doente? Ele falou: não adoece mais não. Ele está velho? Ele falou: não, parou de envelhecer. Aí ele conclui que são 3 leis, né? A velhice, a doença e a morte. São leis divinas no nosso planeta. Ok. A mutabilidade, sermos materiais, a renovação, mas morte e vida e tal. Nós estamos imersos nessa realidade. E se nós não fizermos uma renovação filosófica, um crescimento de ensino religioso, que são categorias diferentes, senso comum, científico, filosófico e religioso, nós ficamos olhando com os olhos do mundo e nós nos tornamos pessoas negativas, pessimistas, como se fosse existir uma realidade. Ou vai adoecer, vai envelhecer, depois vai morrer novo. E aí fica aquele sofrimento que visitou um tanto de pessoas, inclusive antes de Jesus e durante a estada dele aqui. É difícil nós sairmos disso. Então, um primeiro desafio nosso pela arte é essa transcendência que ela possibilita mesmo aos que sejam materialistas. Porque é um estado, um júbilo, né? Uma visitação espiritual, um arrebatamento ao terceiro céu, na figura de Paulo, mas ainda inconsciente. Num dos livros de André Luiz fala das desencarnações de Dimas e de Adelaide. Dimas era bom, mas ele não sabia lidar muito no plano espiritual. E Adelaide, ele diz: olha, Adelaide, quanto não nos deu problema no plano físico, não nos dará na desencarnação. Então, se nós conseguirmos aproveitar essa essência transcendente do belo, incluímos o bom, e com os princípios que podem ser transmitidos, então nós estaremos despertando o espírito neste mundo de doença, de velhice, de morte, mas de caridade, de testemunho, de anúncio, de resignação. Então, é um despertamento, é uma fixação e um embelezamento do mundo que abrevia a melhoria do planeta. E com mais os estudos, aqueles princípios, quando a gente vai lá em O Céu e o Inferno, o que está atrás, nós temos experiência, testemunho, como diz a letra, extremunhos, né, tal, do que passamos. Como nós progredimos, significa que a experiência de sofrimento nós temos mais. Mas a especulação acerca dos planos superiores, nós temos umas letrinhas para poder soletrar. A arte nos possibilita isso, uma ligação direta. Então, nesse sentido, o Evangelho é boa nova, é renovação, é força, é instrução, é encorajamento e é consolo. Maravilha, Gladstone. TV Secal está dando boa noite aqui para gente. Sejamos envolvidos em energias de paz e serenidade. Abraços de Florianópolis, Santa Catarina. Muito legal. Muito bem. E Gladstone, você tinha até comentado, né, que antes você escrevia da tristeza, né, do melancólico, e nessa vida você conseguiu sair, né, mudar a sua visão. Mas a gente percebe até, por exemplo, nas psicografias, o próprio Humberto de Campos, como muitos poetas, escritores, artistas encarnados faziam um tipo de arte, escrevendo sobre as coisas do mundo, mas depois que desencarnam, passam a escrever muito lindamente sobre as coisas dos céus, né? Por que acontece essa mudança? Eu vou usar a referência de um poeta um escritor bem terra, tá? Mas antes eu vou dar uma volta. Parnaso de Além Túmulo. Qual foi a finalidade? Os poetas virem e demonstrarem dentro dos seus estilos a sobrevivência, né? O caso de Augusto dos Anjos é muito interessante, porque comenta-se que ele não continuou psicografando através do Chico Xavier, porque não havia repertório, era muito esforço dele, porque era de uma característica tão específica da biologia,
que era como se ele tivesse que forçar um instrumento mecanicamente. Mas ainda assim ele veio, deu testemunho e marcou. A finalidade deles ali era também essencial. Era mostrar para nós a continuidade da vida, os impactos, as reconsiderações. Importantíssimo. Juvenal Galeno, uns testemunhos muito interessantes assim. Então ali nós vemos os que atravessaram o portal, mantiveram o estilo e mudaram o tema, o objeto. Ok. A imortalidade dos poetas mortos, Vida Além Túmulo. Tem umas Antologia dos Imortais, é um livro delicioso para mim poeticamente, eu acho mais leve ainda do que o Parnaso. E aí vem o prefácio. Espíritos que atentaram contra a própria vida. Aquilo é um atenuante. Em Memórias de um Suicida, nós vamos ver que Camilo Castelo Branco, ele queria o quê? Alguém que escrevesse de modo que aquilo fosse um atenuante para ele, uma advertência para a humanidade terrena e que, ao mesmo tempo, um diagnóstico do que ele sofreu. Então, é uma prevenção, é uma redenção, é um ato de humilhação que o redime, que ilumina, mostrar que muitos dos maiores se tornam menores, e aí chega numa obra em particular. De um português, um médium português, Fernando G. Lacerda, ele escreveu 4 volumes do País da Luz. E aconteceu com ele algumas coisas que aconteceram com Chico Xavier. Ele já era um policial civil aposentado e a psicografia eclodiu. Acontece aquelas coisas assim, ele começava a psicografar com uma mão, ele perguntava, o que você acha da esmola? Ele começou a escrever de um lado, a favor, e do outro espírito do outro lado escrevia contra. Quem escrevia a favor? Júlio Diniz. E quem era contrário? Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, quando ele chega lá, e aí é para a gente entender o que acontece com essa psicologia, ele chegou lá na hora e ficou surpreso. Por que aqueles maltrapilhos estão sendo bem cuidados e subindo? E por que eu estou aqui embaixo? Aí ele vai caminhando lá. Quando ele chega aos lugares, ele diz que ele leva assim, ele passou por uma alfândega, uma aduana, né, portuguesa. Não sei o que é aduana não, mas eu li a palavra, achei bonita na época. Aí eles perguntaram para ele, o que você tem? Ele falou, primo Basílio, eu não quero saber das coisas de família. Eu trouxe o crime do padre Amaro. Ele falou, padres criminosos aqui passam muitos. Aí foi contando um tanto de livros clássicos, né? O cara, ele falou, eu tenho isso. Ele falou assim, olha, você não tem nada, vai queimar essas obras e eu não tenho uma boa garantia de como você vai ser tratado aí para frente, não. Os que subiam, cuidaram dos pais, dos idosos, pediam a Deus que prolongasse a vida do que era motivo de miséria deles para cultuar os velhinhos, cuidavam das crianças, passavam necessidade, espíritos de caridade. Aí ele chegou lá e já deparou com essa diferença. É curiosa a questão de Eça de Queiroz, Raíssa, porque lá no livro ele explica o seguinte, mas eu não quero subir não. Eu já sou crítico social e agora eu sou invisível, então a sociedade que se prepare. E foi escrever desse jeito. Mas sabendo que a realidade era espiritual. Mas na introdução do livro, é a mensagem que tem um pouco a ver com a pergunta que você tinha colocado no roteiro, qual o sentido disso, né? Na introdução, o companheiro Vitor Hugo, ele queria escrever para um amigo Silva Pinto. Ele escreve umas 4 cartas desesperadas. Por quê? Não era Camilo Castelo Branco, desculpa. Camilo Castelo Branco tentando prevenir o amigo Silva Pinto, porque Camilo havia se matado. E o outro era materialista quanto ele. Os dois tinham esse pacto de materialismo. Quando ele chegou ao plano espiritual e viu que sobreviveu, ele não escreveu só Memórias de um Suicida, ele escreveu essas cartas. Ele pediu o médium, vai lá e entrega para Silva Pinto. Silva Pinto não acreditou. Aí ele pegou e ficou bravo com Silva Pinto. Aquele turrão tá tão impossível quanto era. Não achou que fosse eu. Aí ele mandou outra carta. Falou assim, eu não acredito que Silva Pinto está achando que é pasticho, uma coisa imitando estilo. Ele está achando que é possível alguém imitar Camilo? Claro que sou eu, ele revoltado. Mas Silva Pinto fala, mas ele não era espírita, ele não acreditava na imortalidade, a gente sabe que morre, é fingimento. Quando ele mandou a terceira carta, Silva Pinto balançou. Aí, Camilo, desculpa estar sempre prolixo, tá? Camilo Castelo Branco escreve assim, o melhor corrosivo que existe é a água. Na psicologia é a dúvida. O gigante, aquele colosso de pedra dogmática materialista, balançou com um dos trechos da carta. Fendeu a rocha. Nesta dúvida,
a imortalidade pode cravar o início do seu território. E ele evita que Silva Pinto continuasse materialista pelo atestado da escrita. Bem, e quando eles vão falar do estilo de críticos que não acharam que fossem eles digladiam sobre isso e falam, que agora a gente propõe cientificamente. Eles falam assim, eu era materialista porque era material. Quando eu cheguei ao plano espiritual, e com os outros me acontece isso, vocês querem que a gente escreva como? Que a gente fala que a vida não continua? Que a gente fala que adiantou ser laureado aí com o Prêmio Nobel de Literatura, os troféus que nós não carregamos? Não. Quando chega aqui, aí nós descobrimos, vamos reencarnar. Camilo Castelo Branco descobre que a mão dele ficaria mirrada. Como que ele não vai falar sobre a lei de justiça? Jesus não fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque a justiça se cumpre, mesmo que nós, bem-aventurados que não vendo, creram. Então eles descobrem a imortalidade, a diferença evolutiva, os planos espirituais compatíveis com a evolução de cada um, que o bem ajuda, que todos nos aperfeiçoaremos, que os outros não são impossíveis de se redimir, porque qualquer espírito, Jesus vai em busca da ovelha desgarrada e foi em busca de Camilo Castelo Branco e de Judas. Aí é claro que eles falam disso. E quando eles falam disso, semelhantemente ao que escreveu Bocage escreveu o quê? Rasguem as minhas folhas. Então, por isso, muda, quando nós estamos aqui, Raíssa, chama imersão. Se nós não nos cuidarmos, nós chegamos aqui, uma sociedade é machista, nós vamos ficar machista. Uma sociedade é Ai, gente, eu acho que Gladstone caiu. Que triste. O Marcelo está comentando aqui grandes reflexões, muito bom mesmo. Marta comentando aqui, a linha evolutiva descrita maravilhosamente na música livre, me impressiona. Maria colocando que bate-papo maravilhoso, gratidão, Jesus abençoe. Deixa eu tentar chamar o Gladys aqui de novo no WhatsApp, ver se é um problema de internet. Se não, eu canto mais uma musiquinha para a gente encerrar. Vamos ver, gente. Ele está perguntando aqui, entro novamente? Mas claro, gente, entra e fica até meia-noite. Bom demais. Vamos aguardar um pouquinho que ele está entrando. Raquel aqui trazendo gratidão por tantos conhecimentos. Ô, Gladys, você perguntou se entra. Não sei se foi daí, se foi daqui. Você pode entrar e ficar até meia-noite. Não... Na minha dúvida é se o sinal tinha caído por aqui, porque ainda está na bateria. Então, tá? Mas o que dizíamos, então, Raí, que a imersão é isso. É a imersão que faz com que no livro Renúncia, o espírito de Carlos, que viria, o Pollux, que viria como Carlos, lá ele tem clareza das ideias, mas quando chega aqui, é o mesmo, é um novo cérebro. Então, junta aquilo que os sociólogos falam, a formação social da mente, a análise materialista, a fixação do direito, é o que estava no código lá de Moisés, lá, né? Na legislação de Moisés. Então, quando nós chegamos aqui, surpreendentemente, nós tomamos esses caminhos tendenciosos. Se nós fixarmos bastante esses valores, esses princípios essenciais, o nosso espírito naturalmente tende a emergir. Então, a gente emerge, mas aquela luz brilha, né? Da memória espiritual. Maravilha, Gladstone. E o último trechinho que eu trouxe aqui é: dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura da realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral.
Você considera que a arte, ao buscar essa beleza na sua essência, também se torna um caminho de conexão para o divino? No melhor sentido, sublime, e de novo vamos nos valer de uma figura, tá? O sonho de Jacó. Embora se fale que ele sonhou com uma escada em que anjos desciam e subiam, eu acredito que a mensagem da espiritualidade tenha sido a seguinte: era uma escada representando que anjos desciam e humanidade, pessoas, subiam. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, eu vou preparar-vos o lugar e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, mas a gente não consegue subir, por enquanto. Mas nós descemos na nossa evolução para espíritos simples e ignorantes, né? Depois nós vamos evoluindo. Só que os mais evoluídos cuidam dos menos evoluídos. Então, naquela escada de Jacó, está mostrando esse trânsito em que os maiores descem para nos ensinar o caminho. Buda, né? A encarnação, ele explica, olha, eu vi a sociedade perdida em despenhadeiros, senti compaixão e desci para lhes ensinar o caminho. Então, a escada é isso. A arte faz esse esforço. Ela tenta nos remontar por inspiração, e como chega essa inspiração, um pouco a gente consegue, por capacidade da imaginação, a criança tem fantasia, né? Então a gente imagina um pouco. Mas o que a espiritualidade faz nesse passagem do bastão? Lá do mundo das ideias, segundo Platão, alguém passa o bastão de uma mensagem que chega para outro, que chega para outro, que chega para nós. Então, nós passamos a ter uma esperança um pouco mais fundamentada. Não pode ser muito claro dos altos planos, senão nós nos sentiremos tão pequenos. É igual quando você tem um pesadelo e um sonho bom. O pesadelo, a sua vida estava ruim, até você dormir tem um pesadelo. Quando acorda, você fala assim, graças a Deus que era um pesadelo, deixa eu ir trabalhar. Agora, quando o sonho é muito bom, a gente, nossa, não queria ter acordado. Então, nós não podemos ter muitos sonhos bons seguidos, né? A arte, de certo modo, ela faz isso conosco, ela nos possibilita, né? Esse prenúncio, esse êxtase, esta visitação do nosso superconsciente, tá? Que maravilha, Gladstone, que bênção! E chegamos no final do nosso episódio com muita tristeza, quantos ensinamentos, coisa boa. E gostaria de pedir a você que deixasse um conselho, uma mensagem aí para os nossos artistas e aspirantes. Eu gosto muito de socializar nessa oportunidade, a quem não conhece, compartilhar, com prece final que seja. Os discípulos chegaram para Jesus e pediram assim, mestre, ensina-nos a orar. Aí ele ensinou o Pai Nosso, não é isso, Raci? Martins Peralva, ele fala da casa mental. Superconsciente é o sótão. O consciente é o nosso chão. E o subconsciente é o porão. A casa mental de Martins Peralva, ok? Jesus ensinou isso. Olha só. A primeira parte do Pai Nosso fala do superconsciente. Por isso que ela é síntese tão poderosa. Pai Nosso que estais nos céus. Olha o superior aí. Santificado seja o vosso nome. Então nós louvamos sem nem saber o que é Deus, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que o nosso mundo regenere. Que nós nos tornemos imagem e semelhança do Criador brevemente. Aí vem para o chão da casa, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da experiência de hoje, não adianta o pão de 2 dias. A cada dia é suficiente seu cuidado. Perdoai as nossas ofensas, olha o nós no chão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, com a mesma medida que medirdes, nós seremos medidos. E os misericordiosos encontrarão misericórdia. Aí vai para o subconsciente. Mas não nos deixeis cair em tentação de descer, mas livrai-nos do mal quando ele subir. Pai, não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Então, o Pai Nosso é essa síntese, que seja ele, de minha parte, a culminância ou desfecho, tá? Maravilha, obrigada, Gladstone. Pessoal comentando aqui, agradecendo pelos conhecimentos. Marcela. Raquel, a melhor parte foi a parte que a espiritualidade me apagou para descansar vocês, que eu sumi, que eu fui abduzido. Vocês me aproveitaram ali. E a gente pega uma caneca bonita, né, Raíssa? Só o tambor que eu trouxe. Olha aqui, ó. Muito bom. Marcelo, dando muito bom. Parabéns a todos pelo bate-papo edificante. Raquel aqui dizendo gratidão, Gladstone e Raíssa. Que Deus abençoe sempre esse trabalho lindo.
Obrigada, gente, todos que acompanharam aí. Gladstone, para a gente encerrar, então, peço para você fazer uma prece, ou se quiser trazer um poema para a gente, fica a seu critério. Eu prefiro evocar as palavras de Paulo para que nós guardemos, porque que nós tenhamos clareza de que quando Jesus diz assim, todos reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E no início dos Atos dos Apóstolos, vede como eles se amam. Então, eu gosto de relembrar Paulo em 2 mantras, né? Um deles é quando Paulo diz para nós, eu tenho para comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta na fraqueza. Por isso, quando eu pareço fraco, é então que eu sou forte. E como nós começamos a nossa tessitura com Davi, essencialmente Paulo também vem ao nosso encontro, que é como nós nos víssemos no espelho. Nós vemos invertidamente, mas com o tempo nos veremos tais quais somos vistos. E Paulo pega e diz para nós, eu tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus. Nem os abismos, nem as potestades, nem as enfermidades e nem a morte. Então, Deus está conosco, tá? Grato demais, viu, Raíssa? Gratidão, Gladstone. E, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Foi uma alegria imensa estar com você. Foram muitas risadas mesmo, como o tio Wito falou, né? Bom demais. A vocês que estão em casa, gratidão pela presença, pela participação. Espero que a conversa de hoje tenha tocado seus corações, ampliado a sua visão de como a arte também pode ser uma ponte para o divino. Se você gostou do episódio, deixa seu like, compartilha, nos siga nas redes sociais, @PodArte no Espiritismo. E nos vemos no próximo episódio. Vamos estar com o Marcos Ribeiro e Pedro Resgala conversando sobre poesia e música. Que a luz do Criador continue iluminando os nossos corações e as nossas criações. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Raíssa. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.